Bom, gente, vamos para a nossa aula de ciências? Então, continuando o nosso conteúdo no livro de ciências, nossa próxima página, Ciências em Contexto. Vamos conhecer um lugarzinho muito simpático, onde as crianças ainda conseguem brincar na rua, se divertindo, subindo em árvores, andando de pés descalços, né, em estradas de chão, jogando bola, correndo atrás dos passarinhos, dos animais, observando as árvores. E esse lugarzinho fica lá em Minas, é o Vale do Jequitinhonha. Então, no nosso livro de ciências tem um texto que fala sobre esse local. Ó, lá na página 58, falam sobre as crianças que brincam nesse vale aqui. Mas aqui, ó, tem uma entrevista, ó, Marlene Pireto, crianças do Vale do Jequitinhonha brincam nas árvores e nos rios. Uma reportagem que saiu na Folhinha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é um jornal, e dentro desse jornal vem a Folhinha, que é destinada para as crianças, que trazem reportagens, brincadeiras, caça-palavras, informações e textos adequados onde as crianças podem ler, né? Bem interessante. E 2019. Então, nós vamos ouvir o que ela falou sobre essas crianças. Ó, a reportagem, inclusive, a Folhinha, né? Ela pode ser ouvida. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o áudio. Ó, ouvir o texto. Vamos ver o que a Marlene fala sobre o Vale do Jequitinhonha. Crianças do Vale do Jequitinhonha brincam nas árvores e nos rios. Marlene Peretti, colaboração para a Folha. 9 de agosto de 2014, 01. Em quintais de terra vermelha, onde é quase sempre sol e a chuva demora a cair, que os meninos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, passam seus dias. Naquelas bandas, dizer menino é o mesmo que dizer criança. Como se não houvesse cercas, as crianças de Campo Buriti e Coqueiro Campo, comunidades da zona rural de Minas Novas e Turmalina, atravessam os quintais das casas para colher os mais variados frutos. Pulam de uma árvore para outra para colher goiaba, mangaba e murici. E, gargalhando, mostram os dentes verdes, tingidos pelo jatobá que acabaram de saborear. Sabem bem o bioma em que vivem. Aqui é mais para cerrado porque as árvores têm os troncos retorcidos, diz Neidiane Gomes Barbosa Santos, 11. No cerrado, também tem mais capim e picão, que gruda na roupa, completa Jéssica da Silva Duarte, 11. Camuflados nesses capins e cheios de carrapichos pelo corpo, meninos espreitam ninhos de passarinhos. O sofreu é meu preferido. É preto, laranja e branco. Gosta de comer mamão e é triste porque não tem casa para morar, murmura Aquilar Silva, 12. Não é que o bicho adora ocupar os ninhos de outros passarinhos para descansar? Tem também o João de Barro, que constrói sua própria casinha. Ah, e as cocotas, maritacas verdinhas, que preferem fazer ninhos em copinhos abandonados, vazios, conta Aguilar. Logo ali perto passa o rio Jequitinhonha, que acabou virando nome de brincadeira. Camila Gomes Eduardo, 11, adora brincar de rio Jequi, uma espécie de pega-pega em que os brincantes têm que cruzar o rio de faz de conta sem ser tocado pelo pegador. Campo Buriti e Coqueiro Campo tem esses nomes porque eram recheadas de buritis, que são coqueiros grandes e espinhosos. Agora inúmeras plantações de eucaliptos ocupam o lugar de buritis. Cortaram muitas árvores, como o jatobá, o embiriçu, que tem flor branquinha, e pés de pequis para plantar eucaliptos, diz Ana Maria Mendes da Silva, 12. Mapa do quintal. Campo Buriti fica no município de Turmalina e Coqueiro Campo, em Minas Novas. As duas cidades fazem parte do Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais. A região é muito conhecida pelo clima de seca e por sua rica cultura popular. Então, segundo ano, aqui é a reportagem toda, né? Sobre as crianças do Vale, das brincadeiras que elas fazem
e do quanto elas se divertem pulando nas árvores, apanhando os frutos, né? Ali quando fala que os dentes verdes, né? Por causa do fruto do jatobá, então acabam comendo as goiabas, o fruto do jatobá e outras brincadeiras que eles fazem livre na comunidade. O texto fala de muitas árvores, de frutos, né? E de toda essa brincadeira e interação, ou seja, as crianças brincando no meio ambiente sem nenhuma restrição, se divertindo, sendo crianças, né? Aqui é uma parte só do texto que vocês ouviram, a reportagem toda na íntegra está ali. O livro acessou isso aqui em 2019, onde aparece aqui embaixo, ó, acesso em 2019, né? A reportagem é de 2014. Então, vamos ver o que fala aqui. Ó. É em quintais de terra vermelha, onde é quase sempre sol e a chuva demora a cair, que os meninos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, passam seus dias. Aquelas bandas, dizer menino é o mesmo que dizer criança, ou seja, naquele local, falar menino é o mesmo que dizer criança, né? Como se não houvesse cerca, as crianças de Campo do Buriti e Coqueiro Campo, comunidades da zona rural de Minas Novas e Turmalina, atravessam os quintais das casas para colher os mais variados frutos, pulam de árvores, pulam de uma árvore para outra para colher goiaba, mangaba e murici. E gargalhando mostram seus dentes verdes tingindo pelo jatobá que acabaram de saborear. Então, esse ponto aqui quer dizer que tinha mais informações. Lembram na leitura da autora? Logo ali perto passa o rio Jequitinhonha, que acabou virando nome de brincadeira. Camila Gomes Eduardo, 11 anos, né? Quando aparece um número assim no meio da reportagem, quer dizer a idade da pessoa, 11 anos, adora brincar de rio Jequi, uma espécie de pega-pega em que os brincantes tentem cruzar o rio de faz de conta, sem ser tocado pelo pegador. Campo Buriti e Coqueiro Campo têm esses nomes porque eram recheados de buriti, que são coqueiros grandes e espinhosos. Agora, inúmeras plantações de eucaliptos ocupam o lugar dos buritis. Cortaram muitas árvores, como o jatobá, o embiriçu, que tem flor branquinha, e pés de pequis para plantar eucaliptos, diz Ana Maria Mendes da Silva, de 12 anos. Né, gente? Então, ó, todas as árvores frutíferas, jatobás, são árvores que duram centenas de anos, né? São árvores bem frondosas, enormes, buritis, para plantar eucaliptos. Lembram o que o eucalipto faz? O que se extrai do eucalipto? Papel. Lembram a seiva, né? Para fazer o papel. Então, tiraram todas as árvores frutíferas e assim é o desenvolvimento, né? Vai acontecendo e vão cortando as árvores, né? É uma pena, realmente, né? Assim como acontece no Campeche ou em qualquer outra região, né? Vão desmatando sem ter muita preocupação de quantos anos tem a árvore, se ela é centenária, se ela é milenar, e vão ocupando espaço sem se preocupar com os animais que vivem ali, as aves, os mamíferos, as crianças, né? E vão cortando toda a região para plantar o que lhe interessa, o que dá dinheiro, né? Eucaliptos. Foi assim que aconteceu também no Rio Vermelho, naquela região enorme onde tem um pinus plantado, né, que era para reflorestar, e acabaram trazendo uma árvore que não traz nenhum benefício para a região. O pinus é uma árvore seca, tem uma resina muito forte, onde os animais não gostam de ficar embaixo. As aves, mamíferos, resseca todo o solo embaixo por causa da resina e dos galhos que secam e as folhas que secam vão ficando embaixo, ela não se decompõe, então embaixo fica uma região seca, né? E toda aquela região do Rio Vermelho ali, outras partes do sul da ilha tem muitos
pinos plantados. Inclusive aqui no campo da aviação tem algum desses pinos, pinheiros, né? O que acontece com o pessoal do Pacuca, à medida que eles vão vendo, eles vão retirando quando a árvore é novinha, vão arrancando, porque realmente ela não é uma árvore saudável para a região, ela é uma árvore muito seca, tá? Os animais não gostam dela. É uma árvore que não é daqui, não é da Mata Atlântica nem da Restinga, né? Então ela acaba invadindo e se proliferando muito rápido, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho esse local onde as crianças ainda brincaram, tá bom? Nós temos atividades aqui mostrando as crianças, ó, pulando nas árvores, a cidade bem tranquila, né? Aqui uma árvore pequena, né? Mas como eles falaram ali, tinham árvores enormes. Olha aqui a mangueira. Qual é a fruta que é a mangueira da árvore? Manga, né? Aqui o murici. Olha que bonita a flor. Bem amarela. E aqui o jatobá, a árvore majestosa, grande. Olha o tamanho dessa copa aqui. Então, você já viu alguma dessas árvores na região em que mora? Pesquise e descubra como são os frutos dessas árvores. Escreva as informações pesquisadas em seu caderno. Então, aqui na nossa região, que tipo de árvores que a gente encontra? Quais são os frutos que dão essas árvores? Vocês podem pesquisar e escrever no caderno de ciências, tá? A gente vai combinar isso na segunda-feira, ok? Na nossa aula. Depois nós temos algumas perguntas do texto aqui para responder na próxima página 59. Peraí, não é aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, logo abaixo do texto, a gente tem algumas perguntas. Quais as brincadeiras das crianças de acordo com o texto? Então, no livro de vocês tem linhas para a gente responder de acordo com o texto. Então, a gente tem que voltar no texto, buscar informação lá no texto, na reportagem, para poder responder, tá? De acordo com o texto, não é o que a gente acha, qual é a nossa opinião. Sublinhe no texto as plantas ou partes de plantas citadas. Quais são as plantas que aparecem lá no texto ou a parte dessas plantas, né? Por exemplo, apareceu os frutos, alguns nomes de frutos ali. Quais são esses? Então, vamos sublinhar lá no texto. Em qual ambiente vivem as plantas citadas no texto? Ele fala sobre a região. Como é que é esse ambiente da região? De acordo com o que você estudou, qual pode ser o motivo de estarem cortando tantas árvores para plantar eucaliptos? Acabamos de conversar sobre isso, né? Observe as fotos das árvores a seguir, elas foram citadas no texto, então já mostramos aqui. Ok? Então essas são as atividades que para terça-feira a gente vai conversar e responder, tirar dúvidas e depois vai ficar de tarefa você pesquisar algumas árvores da nossa região, árvores da Mata Atlântica que dão frutos, que se encontram ainda, tá bom? A gente conversa sobre algumas, se vocês não conhecerem, para vocês terem ideias do que pesquisar. Ok? Segundo ano, nossa aula de ciências, então, continuamos um pouco mais sobre as plantas, sobre as árvores, a importância, desmatamento, né, e preservação.